É possível considerar o progresso do espiritismo como colocado por Allan Kardec, mantendo-se a coerência doutrinária? São esses conceitos como novidades, são compatíveis? Como que vocês analisam essa questão? É uma pergunta bem interessante, Ale, porque se a gente entender que coerência significa manter, né, o conjunto de princípios e valores, e na doutrina espírita já se prevê, já existe um dinamismo previsto da própria Uhum, doutrina, então você é perfeito. coerente quando você admite que a própria doutrina também está, e nessa questão, no item que você citou, muito bem lembrado, por sinal, eu recomendo a leitura do capítulo 1 da Gênese para todo mundo, em termos da sua relevância para este assunto, tá? No item 55, que é o que você comentou, lá fica muito claro, né, que o espiritismo ele avançaria par a par com a ciência, né? Ou seja, a gente teria, assim que tivéssemos uma revelação no sentido de demonstração dos fatos, o Espiritismo assimilaria isso como uma situação a ser aceita, no sentido de compreender a realidade onde nós vivemos, e isso vai fazer com que o Espiritismo esteja constantemente atualizado, né? Só que justamente nesse ponto é que a gente encontra os problemas que você citou muito bem. O que a gente caracterizaria como uma nova, com novos fatos, né, que pudessem ser incorporados e Uhum. agregados no conhecimento espírita. E aí vem o problema que não só Kardec tratou muito bem, claro, mas também outros pensadores mais recentes apontaram isso, e eu vou citar, até eu vi uma mensagem do Sérgio aí recente, ele está Serjão Herculano Pires, é que ele sabe que eu gosto, o Herculano Pires foi minha leitura desde a época da mocidade, né? Então, por sinal, o João, que está aqui comigo hoje, né? Eu conheci o João na mocidade, por sinal, já faz um certo tempo, né? Tem uns 5 anos isso. Foi o ano passado, né? E a gente lia bastante Herculano Pires, Deolindo Amorim, Carlos Embaçaí, uma leitura bastante crítica no sentido do que poderia ser discutido como parte integrante da doutrina espírita, né? sim, sim. E o que as pessoas gostariam de fazer, muitas, né, mais por convicção ou opinião pessoal, é encaixar aquilo que elas considerariam válido ou até interessante, né, dentro da proposta dos espíritos. Só que se não tiver essa conexão, se não tiver essa coerência, você não pode colocar isso como ensino doutrinário. E aí vem o dinamismo que nós entendemos, que está no item 55 que você citou muito bem. O espiritismo jamais será ultrapassado desde que você demonstre e novos fatos e incorpore isso na doutrina. Novidades do tipo revelações mediúnicas não são novos fatos, né? A gente tem que deixar claro que um dos problemas que não por má vontade, mas muita gente lê em algum lugar, né, que o mundo espiritual é assim, ou que vai acontecer isso, ou que novas informações surgiram, só que elas não foram validadas, não tiveram o critério que Kardec se serviu, que foi da universalidade, com diferentes fontes para convergir para a mesma informação. Nós temos um problema lógico, inclusive, né, metodológico, para você chamar isso de dinamismo espírita. Então, o problema é justamente você caracterizar o que seria uma informação válida, que pudesse ser incorporada no conhecimento espírita, daquelas informações que carecem ainda de novos fatos, de uma fundamentação mais robusta, mais sólida, né? Kardec nunca desmereceu novos fatos, mas ele deixava de lado. Ele deixava de lado enquanto os fatos não comprovassem aquilo. E é o que nós deveríamos fazer, e o que o Erasto nos recomenda, né? Antes de aceitar 10 verdades, é preferível rejeitar uma mentira, né? Porque o estrago que pode ser feito, né, é pior do que a gente deixar de lado enquanto os fatos vão comprovar. Então, é possível, sim, nós termos o dinamismo doutrinário, está previsto na doutrina isso, só que quem vai dar suporte é a ciência. E aí que está esse item fundamental que você destacou muito bem, que Kardec põe na ciência o papel agora de suporte. O espiritismo e a ciência caminhariam lado a lado. Então, esse é o grande ponto que nós temos, e não revelações mediúnicas de uma fonte, que isso não é agregar conhecimento válido
pode deixar de lado, Sim. até que os fatos comprovem. Então.